Último sábado do ano. E aqui estamos nós, não é? Eu me recordo do dia 31 de dezembro de 1999. E quando eu olho para trás, eu falo, gente do céu, como o tempo passou rápido, não é mesmo? O tempo voa, o tempo passa. 2024 foi um ano de desafios, lutas e também um ano de vitórias. Alguns de nós experimentaram momentos de grandes alegrias, outros momentos de provação, lutas, tristeza, dores, perdas. Mas quando eu olho para trás, para o ano 2024, eu posso perceber que, apesar das vitórias ou das perdas, apesar das grandes conquistas e das dores e das lutas, eu posso reconhecer que Deus esteve presente em todos os momentos, amém? Deus esteve presente. Motivos para agradecermos a Deus, mas, ao mesmo tempo, esse último sábado do ano é um chamado para reflexão. O que temos feito com todas as oportunidades que Deus tem nos dado? Como foi 2024 relacionado, sim, às questões corriqueiras do dia a dia, mas como foi o ano 2024 relacionado às questões espirituais? Como foi as providências ou as provisões de Deus e como foi as nossas reações ao cuidado de Deus? É por isso que essa manhã eu quero convidá-lo a abrir o livro de Isaías. Isaías capítulo 55, nós vamos ler o verso 6. Permaneça com a sua Bíblia aberta, porque lá para o final nós vamos retomar ao texto para ler uma continuidade do texto. Isaías capítulo 55, nós temos um convite de Deus. Se você ler, eu não vou ler aqui, porque nós vamos ler apenas o verso 6 inicialmente, mas se você voltar um pouquinho, versículo 1, versículo 2, você vai perceber que o convite de Deus à nação de Israel foi um convite que não custava nada. Deus disse lá, né, venham, comam, sem dinheiro, sem custo. Compram o vinho sem dinheiro, sem custo. É um convite de graça do nosso Deus. Eu quero ler, sim, agora, Isaías capítulo 55, verso 6. A minha Bíblia diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Algumas versões, busquem ao Senhor enquanto é tempo. Aqui nós temos, como eu disse, um convite de Deus. E só para contextualizar você melhor, o livro de Isaías ele é dividido em dois grandes livros. Nós temos do capítulo 1 ao capítulo 39, onde nós temos um alerta de Deus sobre o iminente juízo devido à desobediência de Israel. Do capítulo 40 ao capítulo 46, nós temos um tom mais brando, um tom mais esperançoso, que nós chamamos de o livro da consolação. E esse contexto de Isaías 44, a Isaías 66, onde nós temos Isaías 55, nós temos o livro da consolação, onde há uma mensagem de esperança e restauração para o povo de Israel que estava vivendo no exílio babilônico. Por que Israel estava no exílio babilônico? Qual foi a motivação? A motivação foi porque Israel havia abandonado o Senhor. A motivação foi que Israel havia deixado os caminhos do Senhor. A motivação foi a constante ou a persistente idolatria da nação. A motivação foi que o povo havia se afastado dos mandamentos do Senhor. A motivação foi que o povo havia vivido de forma segundo a sua
opinião, a sua vontade, os seus desejos do coração, e não segundo a vontade de Deus. E aqui que está esse chamado de Deus, um chamado: ei, vocês estão longe, vocês estão colhendo os frutos, vocês estão colhendo as consequências. E o versículo 6 diz, ou melhor, sintetiza, em uma palavra, as motivações que levaram Israel ao exílio. Falharam em buscar ao Senhor. Falharam em entregar a vida ao Senhor. É por isso que o verso começa: busquem ao Senhor enquanto é tempo. Busquem ao Senhor, não rejeitem a palavra do Senhor. E falando em palavra do Senhor, irmãos, palavra de Deus, que nós temos hoje em nossas mãos ou em nosso celular, por que nós devemos ler a palavra de Deus? Por que nós devemos estudar a palavra de Deus? Uma das funções, de inúmeras funções, uma das funções é mostrar a cada um de nós, para que nós não possamos cometer os mesmos erros das gerações do passado. Uma das funções da palavra de Deus é nos alertar para que possamos ter um fim diferente de muitos que passaram por caminhos, não no mesmo tempo, mas tiveram desafios segundo o tempo, mas rejeitaram. Então, quando nós motivamos a igreja, quando nós temos a palavra do Senhor, nós estamos querendo dizer: a palavra do Senhor é para te ajudar. A palavra do Senhor é para fundamentar a tua vida. A palavra do Senhor é para que você evite problemas, como nós temos aqui em Israel, em Isaías. Eles haviam falhado em buscar o Senhor, eles haviam falhado em seguir a palavra do Senhor. O convite de Isaías, capítulo 55, é um convite de Deus para que o povo pudesse buscar uma reconciliação. Não era apenas sobre livrá-los do exílio físico, mas eu diria também de um exílio espiritual que eles estavam vivendo. Um convite de Deus, e eu vou dizer para você essa manhã, em alguns momentos, Deus nos faz um convite nesse último sábado, dizendo para nós: busquem ao Senhor. Viva uma vida segundo a palavra do Senhor. Eu quero agora voltar especialmente ao texto do versículo 6. Eu quero começar com a palavra enquanto. Aqui nós temos a palavra enquanto, talvez na sua Bíblia também aí, alguma outra versão não, mas aqui diz: enquanto se pode achar, enquanto está perto. A palavra enquanto aqui é uma conjunção subordinada que expressa tempo limitado. Nesse contexto, a palavra indica uma janela de oportunidade limitada. Nesse texto, Isaías está nos alertando sobre o tempo. Meu querido irmão, o tempo passa. O tempo, ele é inaudível. O tempo, ele é invisível. O tempo, ele é intocável. O tempo, ele é impossível de reciclá-lo, é impossível de criar mais tempo. E aqui Isaías está dizendo que, além de não podermos criar o tempo, além de não podermos tocar no tempo, além de não podermos reciclar o tempo ele tem o seu limite. O tempo passa, por isso Isaías está dizendo aqui: busquem ao Senhor, enquanto é tempo. Busquem ao Senhor ainda, porque ainda tem chance. Essas palavras foram escritas há muito tempo atrás, mas eu diria que essas palavras também ecoam em nossos dias. Busquem ao Senhor, porque o tempo está passando. Tem um autor que eu gosto muito, li recentemente. Ele é lá do século II, um filósofo chamado Sêneca. Ele, até contrariamente ao que nós muitas vezes dizemos, o tempo passa rápido. O tempo, nós temos pouco tempo. Ele diz assim, olha só: não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas desperdiçamos muito dela.
Ele ainda diz: não temos uma vida curta, mas a tornamos curta, e não somos mal abastecidos, mas a desperdiçamos. Estamos no último sábado de 2024. E esse tempo está mostrando para nós que, de fato, o tempo passa. E eu vou dizer uma coisa para você, juntamente com o tempo, passam as oportunidades. Algumas delas nunca mais se repetirão. Por isso Isaías diz: ei, Igreja Central de Governador Valadares, busquem ao Senhor enquanto é tempo. Busquem ao Senhor enquanto Ele está perto. Eu digo aqui para você, irmão, que talvez está desperdiçando o seu tempo, não relacionado às coisas da vida, mas em relação ao seu tempo espiritual. A você jovem que está gastando o seu tempo simplesmente para deixar a vida levar ou simplesmente para curtir a vida. Eu falo aqui para você que em 2024 você não deu muita bola para as coisas de Deus, até vem à igreja, mas não. Deixa a vida me levar. Eu falo para você que está vindo à igreja, mas não está vivendo segundo os princípios de Deus. Isaías está dizendo para mim e para você: ei, o tempo está passando. Além de dizer que o tempo está passando, Isaías está dizendo para mim e para você: o tempo está acabando, porque o tempo tem limite. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. O tempo, ele é uma dádiva de Deus, e Deus nos dá o presente do tempo para fazermos as escolhas que impactam a eternidade. Por isso a minha pergunta para você é: como você tem gastado o teu tempo? Se você pegar o teu celular aí e for lá nos ajustes, você vai perceber quantas horas você passou no TikTok. Você vai perceber quantas horas você passou no Instagram. Você vai perceber lá quantas horas você passou no WhatsApp. Você vai perceber, talvez, quantas horas você gastou assistindo séries, filmes, no Netflix, na Amazon Prime. Não é pecado fazer essas coisas, não é pecado entrar no TikTok, não é pecado entrar no Instagram, não é pecado assistir séries. A grande questão é como você tem gastado o teu tempo, ou a maioria do teu tempo. Isaías está dizendo para nós: ei, se atente, o tempo tem o seu limite. O tempo está passando e ele vai acabar. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Busquem ao Senhor enquanto é tempo. O tempo aqui, amigos, na palavra de Deus, ele está relacionado ao tempo de graça. E Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, ela diz: o tempo de graça é concedido para que nos preparemos para a eternidade. Não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar esse tempo. Não podemos. Ela ainda diz: caminho a Cristo cada dia, uma nova oportunidade de fazer escolhas eternas. O tempo é uma dádiva de Deus para preparar-nos para o céu. Imagina que você está numa corrida. Muita gente que gosta de correr. Eu estou me aventurando, vou chegar lá. Imagina que você está numa corrida e tem um relógio tocando. Cada quilômetro que você passa, o relógio está dizendo para você: está acabando. Eu vou dizer uma coisa para você: 2024 é o relógio apitando para nós, e o tempo está passando, e o tempo está acabando. O tempo que temos hoje é uma oportunidade. O tempo que adiamos é uma chance perdida. Por isso, busquem ao Senhor enquanto é tempo. Versículo 6 ainda diz para nós da urgência. E a palavra aqui, buscar, ela significa diligência. A palavra aqui, buscar, significa intencionalidade. Como eu disse agora há pouco, Israel havia falhado em buscar ao Senhor. Israel estava no exílio porque havia falhado em seguir as orientações do Senhor. Israel estava sofrendo, estava longe da terra prometida, porque tinha falhado, e Deus está dizendo: ei, ainda dá tempo, ainda tem chance, busquem ao Senhor. Busquem, não de forma intencional, mas
de forma intencional. Eu confundi aqui, mas você entendeu. Busquem ao Senhor. Eu vou dizer algo para você, amigo. A grande questão não é simplesmente saber como não perder tempo. E os coaches hoje estão ensinando, não é? Formas de aproveitar o tempo, mas como utilizá-lo de forma correta diante do Senhor. Não é simplesmente não saber administrar o tempo, mas administrar o tempo segundo a vontade de Deus. Por isso eu pergunto de novo para você, como foi o teu ano 2024 em relação às coisas espirituais? Como você aplicou o tempo que Deus te deu como dádiva para as coisas de Deus? Tem pai aqui que talvez trabalhou muito para trazer sustento para casa. E talvez conseguiu alcançar grandes conquistas financeiras. Mas quais foram as conquistas espirituais lá na tua casa em 2024? Jovem, talvez esse ano você tirou nota máxima. Mas quais foram as suas notas relacionadas às suas vitórias espirituais? Não podemos perder tempo deixando de buscar ao Senhor. Precisamos ser diligentes e intencionais, não simplesmente em como não perder tempo, mas como utilizá-lo da forma correta diante dos olhos do Senhor. Efésios capítulo 5, verso 15 e 16, preste atenção. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo aqui está falando sobre tempo. Paulo aqui está falando sobre aproveitar o tempo. Por isso, como você tem investido o teu tempo, como você tem gastado o teu tempo, segundo Isaías, é preciso gastar tempo buscando ao Senhor, porque o tempo está acabando. É preciso ser intencional. Há um tempo, o relógio está avançando e nós cremos que há um relógio profético. E amigos, quando você estuda a palavra de Deus, dentro do relógio profético, nós estamos nas horas finais, ou nos minutos finais, ou até mesmo nos segundos finais. As palavras de Isaías são tão reais, são tão atuais, para mim e para você. Busque ao Senhor. É um convite de um Deus de graça, de um Deus misericordioso. É um convite de um Deus que está insistindo, e tenta entender isso. Deus está aí batendo no teu coração. Ei! Me deixa entrar na tua vida. Deus está aí batendo no teu coração. Ei! Eu dei a vida por você. Ei! Eu dei tudo. E você está deixando passar nos seus dedos. Nós estudamos alguns meses atrás ali sobre o vômito. Lá de Apocalipse capítulo 3, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E esse vômito, amigos, é de fato uma reação emocional. Deus está vomitando porque Ele não está aguentando você sair de perto dEle. Deus está vomitando porque Ele está vendo que está te perdendo. Ele deu tudo para que você pudesse ter vida, mas você não está buscando. Por isso, busque ao Senhor. Busque ao Senhor, porque o tempo está passando. E olha, se você ganhar o céu, olha aqui para mim. Se você ganhar o céu, você ganhou tudo. Se você perder o céu, você perdeu tudo. Se você ganhar o céu, você pode ter tido uma vida sofrida nessa terra. Mas se você ganhar o céu, você ganhou tudo. Se você perder o céu, jovem, irmão, irmã, amigo que nos visita, se você perder o céu, você pode ter tido dinheiro, você pode ter tido sucesso,
Você pode ter tido reconhecimento humano, mas se você perdeu o céu, você perdeu tudo. Por isso Isaías está dizendo para nós, busquem ao Senhor. Enquanto se pode achar, o tempo está passando e o inimigo ele é astuto. O inimigo ele é cruel. O inimigo ele trabalha incessantemente para te levar para longe de Deus. Ele vai trabalhando, ele vai buscando, ele vai investindo para que você possa ir se afastando dos caminhos do Senhor. E Isaías está dizendo isso para nós, ei, você aí está em 2024, o tempo está passando, o tempo está acabando, o tempo tem limite, o tempo não volta atrás, as oportunidades passam, não tem como você voltar, por isso busque ao Senhor, de forma intencional. E amigos, eu confesso a você que a vida cristã não é uma vida fácil. Seria muito bom se nós tivéssemos uma vida cristã só de alegrias. Na verdade, nós temos um conceito que afeta muitas vezes a nossa compreensão de vida cristã, porque o nosso conceito de vida cristã muitas vezes é afetado pela teologia da prosperidade. Se eu oro, Deus tem que me abençoar. Se eu busco, Deus tem que estar comigo. Se eu sou fiel a Deus, Deus tem que me recompensar. E esta visão da teologia da prosperidade, ela afeta a nossa, às vezes, experiência cristã, porque a vida de experiência com Deus, não é uma vida só de sucesso humano e só de bem-estar emocional. A vida espiritual com Deus é uma vida, muitas vezes, em terra árida, onde Deus parece distante, mas eu quero dizer para você uma coisa, continue buscando ao Senhor. Continue se entregando ao Senhor, mesmo sem ver muitas vezes Deus agindo na tua vida. Por quê? Porque o tempo está passando e a palavra já provou para nós que é possível continuar buscando, que lá na frente Deus vai estar recompensando e nossa crença maior é que a recompensa é a eternidade. Busquem ao Senhor, querido jovem que está se sentindo longe de Deus e está tentando buscar, continue buscando. Busquem ao Senhor, você que está vindo à igreja, mas não está buscando tanto assim, busque ao Senhor. Busquem ao Senhor. Entregue sua vida ao Senhor, sabe por quê? Porque os caminhos do Senhor, eles são melhores do que os nossos. Os caminhos do Senhor, ou os sonhos do Senhor, são maiores do que os nossos. E eu quero dizer uma coisa para você, amigo, sabe o que tem nos separado de Deus? São as nossas prioridades. Não é pecado sonhar. Não é pecado comprar um carro. Não é pecado comprar uma casa. Não é pecado desejar galgar postos em nossa empresa, em nossa função. Não é pecado. O grande pecado é quando estas coisas estão à frente das coisas de Deus. É pecado quando eu deixo as coisas de Deus para satisfazer as minhas questões. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa priorizar ao Senhor. Israel cometeu o pecado de não priorizar. Israel cometeu o pecado de seguir a vontade humana. Estava no exílio. Eu quero voltar agora ao verso 8. Você pode ler comigo, né? Por que, pastor, buscar ao Senhor? Por que, pastor, entregar a vida ao Senhor em 2025? Por que priorizar as coisas do Senhor? Eu já disse aqui algumas delas, mas o texto ele deixa mais claro ainda. Verso 8, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor, os sonhos do Senhor para você são infinitamente melhores do que qualquer pensamento que você tenha sobre você mesmo.
Os caminhos do Senhor, os planos do Senhor são infinitamente melhores do que qualquer plano que você tenha feito para a tua vida. Os caminhos do Senhor, os planos do Senhor são mais altos do que os nossos. Por quê? Porque Deus vê além. Deus vê o passado, Deus vê o presente e Deus vê o futuro. E os planos de Deus para mim e para você incluem redenção, transformação e um futuro eterno. E se você confiar nos caminhos de Deus, se você confiar nos planos de Deus para a sua vida, você vai trocar a incerteza pelo propósito, o medo pela paz e o pecado pela salvação. E eu diria, amigos, os caminhos do Senhor podem parecer muitas vezes complexos. Perdas, lutas. A gente ora e não tem resposta à oração. A gente ora, a mesma coisa que um vizinho nosso, ele tem uma resposta positiva e nós uma negativa. Os caminhos de Deus podem parecer complexos, mas olha aqui para mim, os caminhos de Deus são completos. Os caminhos de Deus podem ser complexos, mas sempre serão completos. Por isso, esta manhã, eu quero dizer para você uma coisa: aproveite para firmar um compromisso com o Senhor. Aproveite para dizer para o Senhor: Senhor, o tempo está passando. Eu perdi muitas oportunidades na minha vida. Eu perdi chances na minha vida. E chances, algumas delas espirituais. Mas essa manhã, Senhor, eu quero buscar ao Senhor. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero firmar um compromisso com o Senhor. Eu quero orar mais. Eu quero estudar mais a Tua Palavra. Eu quero servir mais. Firme um compromisso com o Senhor. Porque o próprio Senhor está me dizendo: o tempo está passando. O tempo está acabando. O relógio profético nos mostra que os segundos, os milésimos, estão quase findando. Por isso, busquem ao Senhor. Eu quero terminar com duas citações. Uma do autor que eu já citei alguns momentos atrás. Eu até indico para você, esse livro é muito bom, sobre a brevidade da vida, Sêneca. Filósofo, quem gosta de filosofia conhece. Ele diz assim: insignificante é a mente que se deleita nas coisas terrenas. Ela deve ser conduzida para aquelas coisas que aparecem igualmente em todos os lugares igualmente brilhantes. Deve-se considerar também que as coisas terrenas atrapalham os bens genuínos, devido a uma crença rebelde em bens falsos. Quanto mais as pessoas estendem suas colunatas, mais alto elas constroem suas torres, mais amplas elas estendem suas caminhadas. Quanto mais fundo elas cavam suas grutas de verão, quanto mais maciçamente elas levantam os telhados dos seus refeitórios, tanto mais haverá para atrapalhar a visão do céu. Como você tem gastado o teu tempo? No que você tem investido? E Ellen White diz para nós: cada ano é um capítulo na história de nossa vida. Cada dia de um novo ano devemos consagrar a Deus. Não sabemos quanto tempo ainda nos resta, mas temos a certeza de que o Senhor nos chama a sermos fiéis agora. É por isso que Paulo, lá em Hebreus, diz: hoje, se ouvirdes a sua voz. Por quê? Porque o tempo está acabando. O tempo passa. A oportunidade que Deus está te dando essa manhã, talvez possa ser a sua última oportunidade de entregar sua vida nas mãos de Deus. E como seu pastor, eu preciso apelar ao teu coração. Eu sei que muitas vezes a gente fala aqui, parece que entra no ouvido e sai no outro. Mas eu quero apelar ao teu coração que você faça alguns compromissos na tua vida para 2025. E o compromisso comece em buscar ao Senhor. O compromisso comece em acordar e ler a palavra do Senhor. O compromisso comece em orar ao Senhor. O compromisso comece em se envolver na obra do Senhor. Não deixe que as coisas da vida possam tomar o teu tempo que você poderia dedicar ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos fortalecer. Busquem ao Senhor, porque o tempo está acabando.
Busquem ao Senhor, porque Ele ainda está perto. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Querido Deus, aqui estamos, Senhor, na Tua santa presença. Louvamos ao Senhor, porque se aqui estamos, é porque as Tuas misericórdias e a Tua graça se manifestou em nossa vida diariamente. Se aqui estamos, Senhor, é porque o Senhor que nos sustentou até aqui. Por isso, muito obrigado, Pai. Alguns aqui louvam a Ti pelas vitórias, pelas conquistas. Outros aqui louvam a Ti porque o Senhor os fortaleceu mesmo diante das piores crises que eles enfrentaram nesse ano. Mas louvam a Ti porque o Senhor cuidou, o Senhor fortaleceu, o Senhor esteve presente. Nessa manhã, Senhor, nós queremos aceitar o Teu convite, o Teu chamado de buscar ao Senhor, porque o tempo está passando. Queremos aceitar o convite, porque não queremos desperdiçar esta oportunidade que o Senhor nos concede esta manhã. E como ministro do Teu Evangelho, Senhor, pastor de cada membro que aqui está, eu clamo para que cada um que aqui está possa entender e possa se entregar de forma completa em Tuas mãos. Que 2025 seja um ano de bênçãos. Sim, clamamos pelas bênçãos materiais para que os sonhos que nós temos planejado possam se concretizar, mas que seja um ano de bênçãos espirituais. Seja um ano de vitórias espirituais. Seja um ano que aproveitaremos cada milésimo, cada segundo para estarmos na Tua presença. Que possamos ser uma igreja que viva e que sinta a presença do Espírito Santo. Que o Senhor possa nos abençoar. Abençoar as nossas vidas, as nossas famílias. E esses últimos dias desse ano, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. Bom sábado a todos. Lembrando, terça-feira nós teremos aqui o nosso culto de gratidão às 6 horas da tarde.